Não crie conteúdo, crie um negócio usando a criação de conteúdo como alavanca. Essa ideia desse vídeo aqui, eu sei que ela vai ser um pouco polêmica, talvez as pessoas mais criativas que me acompanham aqui no canal possam ficar um pouco incomodadas com essa ideia, mas para você que é um iniciante aqui na criação de conteúdo, que tem aí o seu trabalho, que tem aí a sua empresa, eu acho que essa aqui vai ser uma das melhores ideias sobre criação de conteúdo que você já viu aí na internet. Bom, pessoal, enquanto você vê aqui essa estrada maravilhosa de Minas Gerais, eu queria começar esse vídeo aqui falando sobre por que você acha que os criadores de conteúdo são criativos e a extrema profissionalização da internet, das redes sociais que nós passamos nos últimos anos. Eu percebi isso, cara, depois que eu trabalhei com muitos influenciadores, muitos infoprodutores, depois de já ter trabalhado também no mercado tradicional, de ver como as pessoas do mercado tradicional, elas têm muita dificuldade de criar conteúdo e como isso parece algo muito natural para os influenciadores. Geralmente, né, quando a gente vem do mercado tradicional, a nossa visão é que todo criador de conteúdo é super criativo. A gente tem uma visão que essas pessoas têm um dom, elas têm o dom da comunicação, elas têm um dom de criar conteúdo. E, cara, isso aí é a maior balela que existe, assim, quando você vai entender, cara, como que funcionam os negócios dessas pessoas. Então aqui, cara, pode colocar aqui dentro desse vídeo, desse exemplo, qualquer criador de conteúdo grande que você acompanha aí nas redes sociais. Às vezes você acha que aquela ali é a pessoa mais criativa, né, do mundo. Quando na verdade, cara, é só uma pessoa que conseguiu criar bons sistemas, que conseguiu profissionalizar a criação de conteúdo dela. E por que eu digo isso, cara? Porque se nós olharmos hoje para os criadores de conteúdo mais bem-sucedidos do nosso país, todos eles têm um modelo de negócios muito bem estabelecido. Cara, todos eles estão aí vendendo infoprodutos, vendendo serviços, vendendo produtos físicos, vendendo publicidade ou sendo afiliado de alguma marca. Existem vários tipos de modelos de negócios que você pode trabalhar se você for um criador de conteúdo. Eu, por exemplo, hoje tenho as minhas empresas de infoprodutos, de serviços, também vendo livros físicos num projeto paralelo meu e também faço publicidade. E sou afiliado também de uma plataforma. Então, assim, eu acho que essa percepção de que as pessoas que você acompanha aí na internet, elas são super criativas, isso é uma percepção falsa, sabe? Por mais que aquela pessoa ali, ela possa ter desenvolvido várias skills de comunicação, por mais que ela possa, com certeza, ser mais criativa aí do que você, cara, eu te garanto, assim, que em 99% dos casos, essa pessoa está tendo sucesso nas redes sociais porque ela conseguiu profissionalizar o negócio dela. E esse aqui foi até tema de um dos últimos vídeos do canal, né, que eu falei da minha tese de por que comunidades vão ser o futuro da internet. E eu falei um pouco das ondas, né, que a gente passou aí nos últimos anos dentro desse mercado de internet, de criação de conteúdo, de redes sociais em geral. E a minha visão, assim, bem crítica, que eu acho que pouca gente fala sobre isso na internet, é que está tudo muito profissionalizado. Quando você olha um criador de conteúdo que você acha que ele é o mais criativo do YouTube, ou a pessoa mais criativa do mundo lá no Instagram, cara, essas pessoas são extremamente profissionais, sabe? Essas pessoas já gravaram centenas, milhares de vídeos. Essas pessoas têm editores, têm copywriters, têm gestores ali do negócio delas. E mesmo que você já saiba disso, eu acho que é uma percepção bem crítica e bem racional, assim como a minha forma de pensar um pouco mais estruturada em relação a isso aqui, em relação à internet. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu defendo muito a autenticidade, eu defendo muito que você seja você mesmo, mas com certeza isso não será suficiente para alavancar a sua criação de conteúdo. E aqui a gente entra no segundo capítulo aqui desse vídeo. E aí no final você vai ver como é que todas essas ideias, elas estão muito conectadas entre si. E eu acho que o insight final desse vídeo vai explodir a sua cabeça. E o segundo capítulo aqui dessa ideia profunda, respeitando o seu tempo e a sua inteligência, enquanto você dirige aqui comigo por Minas Gerais e dá um oi aqui pra Maricota, cara, é de que propósito não paga boletos. E eu acho que, assim, eu tenho que fazer meia culpa aqui, porque eu, como uma pessoa que gosto muito de arte, gosto muito de cinema, gosto muito de ler livros, gosto muito de conhecer os autores dos livros que eu estou lendo, não necessariamente livros de negócios, né? Enfim, livros mais criativos, de histórias. É interessante pensar que também 99% do conteúdo que você consome aí hoje, principalmente se ele for um conteúdo mais atual, ele não veio porque o criador de conteúdo encontrou o propósito dele. Igual eu acho que muita gente aí na
na internet e acaba vendendo. Ou acaba vendendo isso como uma narrativa disfarçada, sabe? Pra te pegar aí, pra você ficar pensando, nossa, cara, essa pessoa encontrou o propósito dela. E a ideia bem franca e sincera, cara, na maioria desses casos, é que essas pessoas só encontraram ali um trabalho que era mais legal do que o trabalho que elas faziam. Às vezes elas trabalhavam ali num escritório e aí a pessoa virou streamer depois. Então ela faz lives aqui pro YouTube, ela cria conteúdo lá pro Instagram, ela vende as coisas dela. E aí óbvio, né, que quando você olha rápido pra isso, parece que essa pessoa está vivendo a vida dos sonhos. Parece que ela finalmente encontrou o propósito dela, porque ela pode falar ali do assunto que ela gosta. Vamos ser bem claro aqui, pessoal. Se isso não for um hobby da pessoa, se ela estiver ganhando dinheiro com a criação de conteúdo, igual a grande maioria dos criadores que você acompanha aí, seja aqui no YouTube, seja lá no LinkedIn, no Instagram, não importa. O propósito, essas pessoas trabalharem com o que elas gostam, não paga as contas no final do mês. Principalmente se a pessoa não tiver mais o trabalho dela, se ela tiver feito essa tombada aqui para viver 100% da criação de conteúdo, igual muita gente gosta de te vender aí na internet. Cara, isso não existe, sabe? As pessoas que falam que elas vivem da criação de conteúdo é porque elas criaram um negócio, não é porque elas estão vivendo do propósito delas. Você entende essa diferença sublime de que a sua criação de conteúdo, por mais que ela te aproxime de algo que você goste, por mais que às vezes você tenha um grande projeto aí de criar conteúdo sobre corrida, ou então até sobre a sua área, né? Até para alavancar os seus negócios, se você tem aí a sua empresa, ou para você sair do seu trabalho, sair da CLT, é muito mais relevante que você pense em ter um negócio próprio do que ficar preso aí nesse monte de narrativa sobre qual a melhor forma de criar conteúdo, qual a melhor forma de começar aqui no YouTube, ou qualquer moda do momento, principalmente se você tá nessa bolha aqui do digital, cara, tenta sair um pouco dessa bolha. Eu vi que essa semana tava tendo a trend lá, né, sei lá, a nova técnica de gravar 100 Reels por dia. Você tem que aliviar um pouco a sua cabeça dessas informações para você conseguir trilhar o seu próprio caminho. E aqui eu já emendo no terceiro capítulo desse vídeo, que é justamente para você criar um negócio, criar uma empresa, utilizando a criação de conteúdo. Então aqui, pessoal, não estou falando da criação de conteúdo como um hobby, tá? Não tem nada de errado com isso. Você criar uma conta paralela e postar lá sobre a sua corrida, a academia, enfim. Você pode ter os seus hobbies, cara. Eu defendo que você tenha os seus hobbies sempre. Mas o que eu mais observo, né, principalmente nas pessoas lá da minha comunidade, na escola do Jonas, é que a criação de conteúdo, ela serve como um propulsor para você criar um projeto paralelo rentável e quem sabe um dia conseguir evoluir esse projeto paralelo para ser aí o seu negócio principal e aí você sair aí da sua empresa ou conseguir fazer, né, com que a sua empresa faça mais vendas. E eu acho que essa aqui é uma ideia muito boa, é uma ideia muito fria, é uma ideia que talvez algumas pessoas interpretem como você não precisar ser criativo, mas passando aqui um pouco do meu caso, cara, observando o sucesso, né, pelo menos nas minhas perspectivas de vida que eu estou tendo hoje com os meus negócios, que eu estou fazendo um dinheiro muito legal, que minhas empresas estão evoluindo, que eu estou conseguindo utilizar da criação de conteúdo para impulsionar as minhas empresas, cara, eu acho que eu consegui entender esse jogo muito bem, saca? Eu consegui entender que eu gosto desse trabalho, que isso aqui me dá mais autonomia, mais flexibilidade, mas isso aqui não é o meu propósito de vida. Isso aqui é uma forma de eu conseguir impulsionar os meus negócios, de eu conseguir me conectar com pessoas similares à minha trajetória, de eu conseguir ajudar outros profissionais, ajudar outras empresas, ajudar outras pessoas que estão começando na criação de conteúdo, que estão criando os seus projetos paralelos, porque esse aqui é o cerne da minha mensagem. Eu acho que eu tenho uma filosofia de negócios forte. Eu quero focar muito nessa tese agora das empresas enxutas. Eu acho que faz muito mais sentido para você que está começando a criar conteúdo agora. Não pensar em ser a pessoa mais criativa do mundo, ou viralizar, ou seguir a técnica do momento. Começar a pensar mais em qual que é o seu objetivo, cara, com isso daqui. Você quer construir uma audiência? Você quer formar uma comunidade? O que você vai vender para essa comunidade? De maneira honesta, claro. Você conseguir gerar valor para essas pessoas fazerem parte do seu ecossistema, para você conseguir mais lucratividade, para você conseguir, cara, com a criação de conteúdo, eu acho que essa aqui é a melhor ideia do vídeo, criar uma vida que faça mais sentido para você. Eu acho que é aqui que está o propósito. O meu propósito de vida, ele está muito mais conectado a eu conseguir ter tempo para mim, fazer as coisas que eu gosto, estar com as pessoas que eu gosto, estar me cuidando, estar feliz o máximo de tempo possível, né? Porque eu também entendo que nós precisamos dos nossos momentos tristes, que muitas vezes você não vê aqui na internet, você acha que a vida do influenciador que você segue é toda perfeita e etc. Já falei isso aqui no canal, cara, não é. Se você ainda não trabalhou nessa indústria, cara, depois você começa a ver que é tudo sistema, que a pessoa que você achava que era super criativa, ela tem um sistema ali de olhar o
o que está em alta dentro do nicho dela, conseguir modelar aquilo, conseguir contratar uma pessoa muito boa que escreva os conteúdos, que edite os conteúdos, que poste para ela, conseguir colocar automações inteligentes ali. Eu não tô falando que ela tem que perder a essência dela, não, enquanto criadora de conteúdo. Embora eu acho que a maioria da internet não tem muito essa essência. E é algo que eu valorizo para minha marca pessoal, não necessariamente a sua marca pessoal. Precisa ser algo tão autêntico assim. Mas eu acho que tem muito mais possibilidade mesmo de você ter sucesso na criação de conteúdo se você pensá-la como um negócio e deixar as suas atividades criativas para o seu tempo de ócio, para serem hobbies não monetizáveis. Igual é para mim, por exemplo, a fotografia ou outras coisas, outros tipos de arte, cara, que eu gosto. E aí eu vejo que a criação de conteúdo, a internet em si, ela é excelente para você mostrar o seu trabalho, para você construir o seu projeto paralelo, para você criar um projeto próprio, um negócio próprio, cara. E isso te permitir estar mais próximo do seu propósito de vida, porque não necessariamente o seu propósito de vida ele precisa estar 100% alinhado ali com o seu trabalho. E se você for levar a criação de conteúdo a sério, ela vai se tornar um trabalho. Anota bem o que eu tô te falando. Criação de conteúdo é um trabalho. Se você for fazer tudo sozinho, que é o que eu acho que a maioria das pessoas vai acabar fazendo no início, se você não começar a olhar isso aqui como um trabalho, cara, vai ser muito difícil você fazer dinheiro com isso daqui. Eu acredito que possa ser aí o seu objetivo se você está assistindo aqui esse vídeo. E aí qual é a minha grande reflexão pessoal pra gente ir fechando aqui esse vídeo? Uma ideia, cara, que eu tive hoje e resolvi gravar esse vídeo aqui, mas no freestyle mesmo, pra gente trocar esse papo aberto. Depois você deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, você discorda de mim. Cara, a minha criação de conteúdo, eu acho que ela está muito longe de ser um pouco o que eu vislumbrava alguns anos atrás, quando eu gostava muito de tirar foto, quando eu tava tendo burnout do corporativo, quando tudo que eu queria era sair do meu trabalho, vender minha arte na praia. Brincadeira, né, pessoal? Mas enfim, cara, fazer alguma atividade que fosse mais criativa em si, que eu pudesse monetizar os meus hobbies ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que minha criação de conteúdo está muito longe disso, porque antes de eu começar aqui na internet, antes de eu começar até no LinkedIn, né, antes aqui do YouTube, eu trabalhei com muitos influenciadores, com muitos infoprodutores, trabalhei com gente que era afiliada, com gente que tinha canal grande no YouTube, com gente que era influenciador de Instagram, infoprodutor, gente que tinha agência. E até alguns dos meus primeiros conteúdos, eles viralizavam tanto, porque eu tentava fazer um raio-x do negócio dessas pessoas. E aí quando eu fiz esse raio-x, eu também conheci essas pessoas, consegui trocar uma ideia com elas, eu vi que aquilo ali era um trabalho, principalmente se a pessoa tinha uma empresa ou se aquilo ali já era um projeto relevante para a vida dela. Então eu digo que a minha criação de conteúdo está muito longe do que eu imaginava como sendo algo 100% criativo e queria ali realmente me ajudar a encontrar o meu grande propósito de vida. Cara, não. Eu acho que eu entrei nisso aqui com uma visão muito mais madura do mercado, entendendo muito melhor o que eu queria construir, para que isso aqui ia servir para minha carreira, quais eram as avenidas de crescimento que eu poderia ter ali para os meus negócios, para como eu iria fazer dinheiro. E eu acho que foi muito saudável, de verdade mesmo. Hoje eu sinto que eu sou um dos pouquíssimos criadores de conteúdo na internet que não são pifados da cabeça, que não estão ansiosos 24 horas por dia. Eu sei que talvez você não esteja aqui nessa situação, mas se você quer levar a criação de conteúdo a sério, a longo prazo, eu acho que você observar dessa forma e ser um pouco mais frio e calculista, né? Igual o pessoal do Peaky Blinders gosta de falar. Eu nunca assisti essa série aqui, então tô falando algo que eu vi na internet pra vocês, porque eu acho a expressão muito boa. Cara, provavelmente essa perspectiva vai fazer mais sentido pra você, e não a perspectiva de achar que o seu influencer favorito é a pessoa mais criativa do mundo, e não de achar que eles já encontraram um propósito de vida, não de achar que o que eles estão postando, que eles estão sempre felizes, aquilo ali é de fato a vida dessas pessoas, porque não é. Elas tratam isso aqui como um negócio. Vai por mim, cara. Pode ser qualquer criador de conteúdo aí que você acompanha. Vai por mim. Eu tenho certeza que essa pessoa ainda tem algumas das mesmas crises que talvez você tenha em algum momento, se você está pensando em criar conteúdo, ou ainda está no início aqui da trajetória, né, de criação de conteúdo, de falar, eu acho que isso aqui é muito profissional, eu queria criar sobre o que eu gosto de verdade. Pode ter certeza que os grandes criadores de conteúdo, eles também têm essa reflexão, e aí, algum momento da vida deles, eles chegaram a essa conclusão fria de que se eles fossem fazer dinheiro com isso aqui, se eles não tivessem mais o trabalho antigo deles, isso aqui precisaria alimentar um negócio. E igual eu falei, pode ser um negócio de serviço para você que tem a sua agência ou consultoria, pode ser o seu negócio de infoprodutos para você que quer vender o seu curso, a sua comunidade, pode ser de produtos físicos também, para você que quer vender aí em marketplace, quer ser afiliado de alguma marca, para você que quer vender por
publicidade, você vai ter que ter um negócio de mídia. Enfim, tenho certeza que o Casimiro senta lá na cama dele de noite e aí ele pensa assim, putz, cara, era muito mais legal quando eu tinha meu trabalho e conseguia fazer isso aqui como um hobby. Mas o hobby dele evoluiu e se tornou uma empresa. E aí talvez, se ele quiser, ele cria um canal novo ali para falar das coisas que ele gosta, sem nenhum objetivo de negócio. Talvez eu faça isso aqui algum dia também. E eu acho que é muito mais fácil você fazer isso quando a sua criação de conteúdo já está dando dinheiro e você já está tendo os seus projetos tão impulsionados aqui pela internet, que te falar, viu, é uma sensação muito boa, cara. E eu acho que é uma sensação muito boa também quando você faz as coisas de maneira verdadeira. Não que você precise, tá certo? Mas pelo menos é o que eu acredito e é como eu fico em paz também com a minha criação de conteúdo, sempre pensando no longo prazo, sempre pensando nos meus negócios, sempre pensando em gerar valor para as pessoas e respeitar o seu tempo e a sua inteligência. Depois você me conta aqui nos comentários se você gosta desse estilo de vídeo, se você achou que essa ideia clareou aí um pouco as coisas na sua cabeça, se você ficou triste aqui por conta dessa ideia, porque você achou que você iria encontrar o seu propósito na criação de conteúdo. Vai por mim, depois que você olhar para isso aqui de uma maneira mais profissional, começar aí a ter um certo sucesso, depois você vai lá nas minhas redes sociais e me conta, porque acho que é uma ideia muito boa e é uma ideia que, cara, com certeza eu queria ter escutado alguns anos atrás, quando eu ainda estava trabalhando no corporativo e ficava um pouco vislumbrado aqui com esse mundo da internet. É muito diferente, sempre vai ser muito diferente as conversas que você tem aí com o seu ciclo íntimo de amigos e as conversas que você tem aqui na internet. E para ser bem sincero contigo, eu acho um pouco que é assim que deveria ser mesmo. Não caia em ilusões, não acredite em gurus, vem aqui pro meu canal pra gente ficar mais inteligente junto, pra gente conseguir construir os nossos projetos em paz, da maneira mais estruturada e pensando a longo prazo possível. Eu te vejo daqui a pouco e se inscreve no canal. Um abraço!